O que é um aneurisma e qual sua relação com a trombose? O aneurisma, ele é uma dilatação, né, sacular da artéria, tá? Então ele vai formando, visualmente a gente imagina ele como se fosse uma bexiga, né, que fosse formando na artéria e vai dilatando. A sua relação com a trombose é principalmente numa fase tardia depois do sangramento, que você pode ter uma trombose secundária, né? E o principal sintoma do aneurisma, né, a principal complicação dele é quando ele rompe e faz AVC hemorrágico, mas alguns dias depois que ele rompe, ele pode levar a uma trombose e um AVC isquêmico secundário. Quais são os principais sintomas de um aneurisma? O principal sintoma de um aneurisma é a dor de cabeça, né, quando ele rompe, que é o que a gente chama de cefaleia entrovoada, que é aquela dor de cabeça que ela atinge a máxima intensidade em poucos segundos. Muitos dos aneurismas são assintomáticos e a gente descobre eles quando eles rompem. Mais raramente a gente pode ter outros sintomas. Quando eles crescem, eles podem comprimir alguns nervos cranianos e podem dar alteração visual, visão dupla, dilatação de pupila, alguns déficits neurológicos, como alteração de equilíbrio e de força, embora o mais comum deles, né, dos sintomas, seja essa dor de cabeça súbita e geralmente seguida, né, de um AVC hemorrágico e com sintomas de AVC, né? Fraqueza súbita, redução do nível de consciência, alterações visuais, e acho que esses são os principais sintomas que a gente tem dos aneurismas. Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento de um aneurisma? Os principais fatores de risco para o desenvolvimento de um aneurisma são, principal, a hipertensão arterial, tabagismo, o consumo de bebidas alcoólicas em grande quantidade e o uso de drogas, principalmente catecolaminérgicas, como crack e cocaína. E existem alguns fatores de risco genético, né? Então, famílias onde você tem mais de 2 pessoas com aneurisma têm uma tendência a apresentar, populações japonesas, finlandesas, e algumas doenças genéticas como rins policísticos, Ehlers-Danlos e doença de Marfan. Como é feito o tratamento de um aneurisma e de uma trombose? O tratamento dos aneurismas, então, ele é cirúrgico. Ele é feito ou com microcirurgia, que a gente coloca um clipe, o principal deles é para exclusão do aneurisma, ou pelo que a gente chama de via endovascular, que através de cateterismo a gente usa dispositivos para que a gente cause a trombose desse aneurisma ou a exclusão dele. O tratamento das tromboses, no caso das tromboses venosas, ele é feito com o uso de anticoagulantes. Então, são medicações que ajudam a dissolver o coágulo para que você restitua a circulação normal e impeça que tenha novas tromboses. Toda trombose pode vir a partir de um aneurisma? Não, na verdade, a trombose em si, existe uma complicação, né, de aneurisma, que é um AVC tardio, né? Mas as tromboses não são necessariamente complicações de aneurisma, né? Na verdade, a maior parte delas não está relacionada à ruptura de aneurismas, né? Ou o surgimento deles. A maior parte das tromboses, elas são do sistema venoso e não arterial, como é o aneurisma, e ela está relacionada àqueles fatores de risco, como uso de pílula anticoncepcional, neoplasias, tabagismo, e doenças da coagulação.